Olá, eu me chamo Leonardo, eu faço parte do grupo 22. O grupo é composto por Arthur Scarpato, Felipe Mangrich e eu, que sou Leonardo Limap. No nosso trabalho, a gente desenvolveu um classificador de emoções. Então, a nossa ideia era ver como uma rede neural de tamanho reduzido. Então, a gente usou uma rede neural pequena, essa Little VGG, como que ela se comportava em relação a esse desafio de classificação de emoções, que é um desafio um pouco complexo, né, e com muitas variações. Então, o que a gente implementou? A gente usou um artigo como base que definia essa rede neural Little VGG e aí a gente usou isso como base para desenvolver o nosso trabalho. Então, na nossa rede neural, as características dela, a gente usou filtros pequenos, então filtros 3x3, que eles capturam daí padrões locais com eficiência. A gente utilizou profundidade gradual, que aumenta o número de filtros aí a cada bloco convolucional. E aí a gente usou pooling regular, que ele reduz a dimensionalidade sem perder informações essenciais. O tempo que a gente utilizou para treinar essa nossa rede neural foi aproximadamente 2 horas. Então a gente considerou aí um tempo relativamente baixo comparado com outras arquiteturas mais complexas, como a ResNet, né, Inception ou a EfficientNet. E aí a gente vai discutir esses resultados aqui mais para frente. Então, o dataset que a gente utilizou foi esse FER 2013. Ele já é um dataset bem conhecido aí na literatura, né, como para esse desafio de reconhecimento de emoções. Então, esse dataset ele é bem extenso, ele tem 28.709 imagens, e aí, com imagens para validação de teste, né, da nossa rede neural, ele tem 3.589. E dentre essas imagens, elas estão disponíveis em 7 classes emocionais, sendo elas a raiva, o nojo, medo, felicidade, neutro, tristeza e surpresa. Certo? Então aqui a gente tem um gráfico da disposição dessas imagens dentro das classes. Como a gente pode perceber, esse dataset ele tem um pequeno déficit na classe de nojo, que é representada aqui pelo número 1. E isso aí a gente consegue perceber que os resultados eles são um pouco abaixo do padrão aqui da média para essa classe, justamente por essa deficiência aqui no número de casos, né? E isso também se repete aqui na classe 3, mas ao contrário, aqui a gente tem muitas imagens, tem 7.000 imagens, né? E essa aqui é a classe felicidade. Então a gente fez uns testes depois com imagens nossas e a gente percebeu que basicamente o modelo ele acertou, ele tem uma grande eficiência em imagens sorrindo, né, de felicidade. Justamente acreditamos que por essa grande demonstração aqui de imagens de felicidade. Então aqui a arquitetura da nossa rede, a gente utilizou daí blocos convolucionais, um dropout e um batch normalization, certo? Então, e aí os blocos convolucionais, cada bloco ele é composto por 2 camadas, e aí é seguido de uma camada de pooling. O dropout a gente reduz o risco de overfitting zerando 20% dos neurônios em cada bloco. E aí o batch normalization, a gente normaliza as ativações para acelerar o treinamento, né? Então tudo isso aqui estava descrito lá no artigo e no que a gente usou como base. E aí o que a gente tem aqui de configurações específicas é o número de filtros iniciais, a gente usa 32 e vai dobrando a cada bloco convolucional. O kernel size a gente usou 3x3 também. Porção de perda a gente usou cross entropy categórica, que é ideal para tarefa de classificação. E aí de otimização a gente utilizou Adam, que é devido à sua eficiência em treinar redes profundas, certo? E aí para o treinamento a gente utilizou 70 épocas e um batch size de 16, taxa de aprendizado inicial 0.001 e a gente utilizou daí, como eu disse, o otimizador, o Adam. O resultado do nosso treinamento, utilizando as imagens de acurácia do treinamento disponíveis no dataset,
deu um resultado de 75,4% e a acurácia de validação daí deu 58,6%. A gente acredita que é um resultado ok, um resultado bom para uma rede neural que levou 2 horas apenas para treinar. Então, acreditamos que para situações que, por exemplo, a gente não precisa de muitas variações de emoções, por exemplo, eu preciso, é, sei lá, em uma loja que a gente precisa saber se o cliente está apenas feliz ou não feliz. Então como a gente tem um grande acerto na taxa de felicidade, a gente pode reduzir, remover, por exemplo, as outras classes, deixar apenas feliz e neutro, por exemplo, e aí a gente vai ter uma acurácia muito maior com uma rede leve, uma rede simples e com treinamento muito rápido. Então a gente acredita que essa é a principal vantagem dessa nossa proposta, desse nosso teste aqui. Aqui aí a gente tem um gráfico que mostra a evolução da perda e acurácia ao longo das épocas. Então, conforme a gente vai treinando a nossa rede, o nosso modelo, a gente mostra que a acurácia ela vai aumentando e a perca ela vem diminuindo, né? Até a gente chegar no nosso 75,4 de teórico. De métricas aqui, aí a gente utilizou precisão, que é a proporção de previsões corretas, né, para cada classe. A gente utilizou o recall, que é a proporção de amostras que foram corretamente identificadas para cada classe. E o F1 score, que é a média harmônica entre esses dois parâmetros. Então, como eu comentei, a gente pode ver que aqui a precisão e o recall da felicidade são os maiores, né, 0,9075. O de nojo ele é relativamente baixo e aí a gente vê que aqui o neutro, a gente percebeu que o modelo ele tende a responder neutro quando ele não identifica ou tem alguma dificuldade com a emoção. Então a gente pode ver que ele respondeu 27% das vezes que é neutro, mas acertou só 20 desses valores, né? Acertou só 20% como neutro. Então essas aqui são as médias das nossas métricas de avaliação para o nosso modelo. Aqui a gente tem a nossa matriz de confusão. Aqui ela acabou ficando um pouco difícil de ver porque ficou aqui em notação científica, mas ela demonstra que a confusão para as classes, né, de emoções que a gente tem. Bom, e aí aqui agora falando dos nossos casos de uso, então depois de a gente treinar o modelo e executar os casos de teste, a gente fez testes com imagens nossas e outras imagens que a gente acabou achando na internet. Então eu comecei aqui com uma imagem minha, feliz. Então, para esse caso, primeiro, para identificar o rosto, a gente utilizou um modelo pré-treinado já para identificar um rosto e uma imagem, e a gente passa daí só o rosto para o nosso modelo, né, para diminuir aí a, a imagem e ficar mais fácil para o modelo conseguir fazer essa previsão. Porque a gente treinou só com esse dataset que a gente usou, ele só tem imagens próximas de rosto, né? Que é somente o rosto mesmo. Então, para ficar em conformidade com o dataset, a gente fez isso. Então, utilizou um modelo pré-treinado para achar onde está o rosto. Aí, a partir disso, a gente corta aqui o rosto da imagem e aí passa essa imagem só pro modelo, né? Então aqui a gente ainda tem algumas possíveis melhorias, que seria, por exemplo, passar a imagem só em preto e branco, ou fazer alguns tratamentos, alguns detalhes na imagem para facilitar, né, para o modelo. Mas enfim, aqui para essa imagem feliz, a expectativa era que ele respondesse 3, então que a previsão aqui seria happy, né, 3, e aí ele acertou. Então, seguindo lá as nossas métricas de avaliação, ele acertou, né? Ele acerta 90% das vezes. Então aqui está certo, por enquanto o modelo foi bem. Agora, utilizando uma imagem aqui do Felipe demonstrando a emoção raiva, como eu comentei aqui, ele não acertou para essa imagem. Ele chutou que é um. Chutou não, né? Ele disse que é uma emoção neutra, 4. Porém, o certo seria que ele respondesse 0, né?
Então aqui ele cai naquela nossa métrica de avaliação que ele acerta só 20% das vezes neutro, né? Ele acaba errando muito para esse caso. Então isso também entra, né, nesse nosso outro caso de teste com a imagem do Arthur, que seria demonstrando a emoção de surpresa. A ideia seria que ele respondesse 6, mas ele acabou categorizando como 4 de novo essa imagem, né? Então errando novamente para essa emoção e errando a classificação também. Bom, depois disso, a gente foi testar como que o nosso modelo se comportava para classificar múltiplos rostos, né, dentro de uma mesma imagem. E aí, o que que a gente fez foi utilizar aquele nosso modelo pré-treinado que a gente encontrou e utilizou para detectar detectar rostos nessa imagem. E aí a gente itera por cada rosto, cortando e passando para o modelo para ele fazer a classificação. Depois disso aí a gente só usa o OpenCV aqui para printar aqui o resultado da classificação do modelo. Como a gente pode ver aqui, ele acertou para a grande maioria. Então aqui a gente botou, ele classificou como feliz, ele acertou. Essa aqui a gente ficou um pouco em dúvida se isso a gente considera um acerto ou não. A gente entendeu que sim, porque ele classificou como neutro, mas porque essa emoção aqui ela não se encaixa em nenhuma das outras emoções que tinha disponível nas classes do dataset. Então a gente acredita que isso é um acerto. Felicidade também, aqui se encaixa nesse mesmo caso. Aqui ela está surpresa, podemos se dizer que sim, né? Eu acho que sim. Neutro também, aqui talvez de confuso, eu acho. Surpreso também, e aqui talvez se encaixe nessa mesma categoria. Então aqui, essa imagem aqui, o modelo saiu muito bem. Eu acho que esse aqui é um bom exemplo de, sei lá, como funcionaria como eu comentei naquele caso de uma loja, alguma coisa que precise avaliar sentimento dos clientes, algo assim. E aí, após isso, a gente fez um teste com análise de vídeos. Então, para fazer essa análise de vídeo, basicamente a gente pegou um vídeo aqui de uma cena de The Office, né, que é uma série, e frame a frame a gente foi passando, fez o mesmo processo aqui dessa imagem, né, de identificar o rosto e passar frame a frame para o modelo de classificação de rostos. E aí ele encontra aqui, a gente passa para o modelo classifica, devolve e a gente usa o OpenCV para exibir isso aqui. E depois a gente printa aqui, né, mostra o nome da emoção classificada. Então vou passar aqui, a gente tem alguns exemplos. Aqui também com múltiplas faces, a gente vê que o modelo ele tem o modelo pré-treinado que a gente utilizou, ele tem algumas deficiências em encontrar alguns rostos aqui, alguns rostos, mas no geral aqui ele classificou bem para as que ele encontrou. Aqui também, aqui ele classificou como medo, talvez seja ok, neutro, neutro e feliz. Aqui uma imagem mais de perto, eu acho que aqui ele acertou quase tudo, né? Talvez esse aqui seria um triste ou alguma coisa assim, surpresa. Aqui também, como eu comentei, ele acabou não encontrando algumas faces. E é isso, muito obrigado. Eu vou só mostrar, antes de finalizar, o vídeo. Aí no final de tudo a gente juntou todos os frames e ficou com o vídeo final do OpenCV. Eu vou mostrar aqui. Vou começar de novo. É esse aqui. Bom, é basicamente isso. Eu posso mostrar aqui também o nosso notebook que a gente utilizou para desenvolver o trabalho. Então aqui é a extração das imagens do modelo, desculpa, do dataset. Aqui as classes, aqui o gráfico que eu demonstrei com a descrição das classes. Aqui aí a gente tem a arquitetura da rede neural, né? Como eu comentei aqui as camadas,
o dropout de 20% dos neurônios, como eu comentei, a vetorização. Aqui a gente tem daí as informações da matriz, a gente acabou, desculpa, da rede, aí a gente treinou a rede e salvou ela no, aqui a gente tem o treinamento, né, das 70 épocas, e aí após isso a gente salvou ela no Google Drive, aqui ó, com, com os pesos e tal, para que a gente não precise treinar toda vez, né? Porque acabava que desconectava aqui o ambiente e para a gente não precisar ficar retreinando toda vez, a gente utilizou essa estratégia de salvar no Google Drive e só carregar aqui, né? Com o JSON dele para poder continuar o desenvolvimento do trabalho. Bom, aqui a gente executa os testes, a matriz, as estatísticas e aqui embaixo é só as classificações. Eu posso mostrar aqui como a gente fez das emoções em vídeo, né? A gente basicamente pega o vídeo aqui, converte frame a frame, pega as detecções de faces dentro de cada frame e aí para cada detecção a gente recorta o rosto e passa para a nossa rede neural aqui fazer a previsão. E se tiver alguma previsão detectada, né, digamos assim, a gente usa o OpenCV para printar o resultado aqui dentro da imagem. E aí no final de tudo a gente escreve isso no vídeo, né, esse frame, e salva no final ali no Google Drive. Bom, o nosso trabalho é basicamente isso. Espero que tenham gostado e até mais.